Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula e nós vamos falar sobre saborização com sucos e vamos falar um pouco de chás também. Mas resumindo, digamos assim, com líquidos, né? Quando a gente leva o nosso suco, o nosso chá diretamente ao nosso kombucha, tá? Eu fiz aqui um suco de maracujá. Eu costumo fazer o suco de maracujá, eu tenho maracujá em casa. E quando é época, né, gente, aí eu tenho aqui direto. Eu costumo cozinhar ele, fazer quase como que um chá, né? Mas eu cozinho porque eu já aproveito e já fervo a água. Esses dias comentaram comigo que a vitamina C, ela acaba evaporando nesse processo, né? E a gente perde um pouco da quantidade da vitamina C. Então eu bati levemente só no mix para que as sementes não triturassem demais. E hoje eu fiz ele, não cozinhei, né? Eu fiz ele batido. Eu fervi a água, eu tenho filtro, mas por mais que eu tenho, eu não sei se o meu filtro tira 100%, não é um top, né? Eu quero ainda investir num filtro de qualidade. Mas eu fervi a água, eu fervo, deixei ela esfriar e depois de fria eu fiz um suco de maracujá. Como o maracujá é muito azedo, esses que eu tenho aqui, que eu costumo comprar, eles são azedos, eu costumo adicionar açúcar, né? Então nessa quantidade aqui, que deu um pouco mais do que meio litro, eu coloquei uma colher de sopa rasa de açúcar, tá? Então nós vamos usar hoje um suco de maracujá na nossa saborização. Eu fiz aqui também um suco de manga. Também bati, fervi a água, deixei chegar em temperatura ambiente e bati a manga. Esse suco de manga eu deixei ele tá bem grosso, ele não tá fino. Então assim, eu poderia deixar ele acrescentar mais água ou não. Tudo depende, vai a gosto de cada um, né? Num caso assim, como ele tá ainda bem grosso, eu posso colocar menos, né, na minha garrafa porque ele está mais concentrado. Aqui eu não coloquei açúcar, tá? Então eu vou começar com esses dois sucos que eu fiz, sucos naturais. Nós podemos fazer suco de abacaxi, suco de... meu Deus, gente, se eu for pensar em tudo que é fruta, né, que nós temos acesso aí, mas suco de abacaxi com hortelã fica bem gostoso. Suco de acerola, frutas vermelhas, fica bem gostoso. Então é uma infinidade de sucos que nós podemos aproveitar a época, a estação de cada fruta para saborizar o nosso kombucha com sucos, falando de sucos, tá? Então aqui eu tenho a minha bebida, o meu kombucha, ele está com aproximadamente 10, 11 dias de fermentação. Quando você faz uma bebida e você acha que ela passou do ponto, que ela ficou um pouco ácida demais, eu acho que o ideal é saborizar com suco, porque aí você está diluindo ela, né? E com isso a gente suaviza a nossa kombucha, ou o nosso kombucha, ou nossa kombucha, né? Cada um chama da maneira que quiser. Aqui eu vou colocar então assim, quase que meia garrafinha. Eu costumo colocar a olho. Lógico que quem faz comercialmente, né, gente, o ideal até, quando eu faço em grande quantidade, eu sempre costumo fazer numa quantidade grande, não faço tão picado um pouquinho de cada um. Mas aí eu acabo saborizando aqui na jarra, eu coloco, por exemplo, 1,5 litro de kombucha e 1 litro de suco, se for essa a composição que eu quero. Saborizo tudo aqui e daí então eu levo para as garrafas. O ideal para quem faz comercialmente é ter um padrão, né? Sendo que nem sempre a gente consegue seguir o padrão, porque a nossa bebida nem sempre sai igual, mas é uma direção, né? Tem pelo menos um início aí do que fazer, e daí eu acho interessante fazer uma saborização assim na jarra, e que aí você tem as medidas que ficam assim exatas. Eu acabo fazendo a olho. Vou fazer aqui esse com manga. Eu vou colocar aqui também uma quantidade. Deixa eu levantar aqui. Esse eu não vou colocar muito porque ele tá quase como uma polpa, tá mais concentrado. Então,
Aqui venho com a nossa bebida feita aqui no chá verde. Esse aqui é chá verde e chá branco misturado. 50% de chá verde, 50% de chá branco. Como eu fiz na suqueira, eu vou fazendo e vou conversando com vocês. Como eu fiz na suqueira minha de 8 litros e eu usei uma panela que eu tenho que ela cabe aproximadamente 5 litros, eu fiz uma panela de chá verde, eu fiz uma receita com 4 litros de chá verde e fiz outra receita com o chá branco, né? Deixei esfriar e misturei. Normalmente eu misturo na mesma panela, né? No mesmo lote eu faço o chá verde e chá branco. Esse aqui depois eu vou ter que anotar, porque a cor ficou tão igual, eu não vou saber o que é o que, né, gente? Mas vou deixar aqui desse lado da cá a manga. Eu tenho aqui uns sucos, esse aqui fica delicioso para quem quer comprar o suco. Olha, essa marca da Campo Largo, eu liguei para eles semana passada, eu sou metida, gente. Eu ligo, eu converso, eu pergunto como é feito, se é isso mesmo. Então eu telefonei para eles, conversei com o pessoal, conversei com 2 pessoas diferentes. Eu faço tanta pergunta que de uma depois já não sabia, já foi para outra. O que me informaram é que eles não têm mesmo adição de água aqui nos sucos deles e nem açúcar, né? Então realmente o que foi me passado é que é só a fruta e eu tenho gostado muito de fazer a saborização nos sucos deles. Eu vou usar hoje, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho de uva, eu vou usar aqui o de frutas vermelhas. Esse aqui ele tem açaí e mais cranberry, romã, ameixa e morango. E esse aqui é aquele que eu fiz o vídeo, que eu gostei muito desse, que é só um suco, esse aqui tem maçã, gengibre, couve, pepino, limão, espinafre, brócolis e hortelã, um suco verde. O suco verde que eu fiz um suco verde, ficou muito bom saborizando com ele, feito um suco natural. Que eu usei couve, eu usei kiwi, eu usei, não lembro mais o que eu usei pepino. Então fica muito saboroso também fazer o seu próprio suco verde, né, gente? Quem tem uma horta, dá para colocar ali ainda uma laranja, dá para colocar uma cenoura, não vai ficar tão verde, mas fica muito nutritivo. Então, mas esse suco aqui me surpreendeu e ficou linda a fermentação com ele, tá? Então, quem quiser comprar, ó, eu coloquei um pouco mais. Aqui em casa, nós consumimos uma quantidade grande de kombucha. Grande que eu digo assim, ó, mais de 500 ml por dia, tá? Então, uma maneira para que nós não tivéssemos excesso, para mim, é realmente diluir, é colocar, às vezes, quase que 50% de suco, para que a gente não tenha excesso da bebida, porque também não é bom, né? Ela tem a sua medida certa, ela tem o porquê disso, por mais que aqui tenham vários componentes saudáveis, benéficos, mas em excesso pode trazer algum prejuízo, né? Principalmente ali na parte dos minerais. Então precisa ter cuidado. E saborizar com suco também é uma opção de você, quer dizer, se eu beber isso aqui, eu não estou bebendo 500 ml, eu estou bebendo aí uns 300, né? Porque eu enfraqueci, digamos, o meu kombucha aqui dentro. Eu estou fazendo a saborização com os sucos de uma maneira bem simples, sem colocar, gente, aqui dentro nós poderíamos colocar em cada um desses cravo, canela, cardamomo, a gente poderia vir com muita especiaria e agregar e misturar um suco no outro. Então, assim, é uma gama grande que tem, mas como essa aula eu me propus a fazer uma com sucos, a outra com frutas e outra com especiarias, eu quero deixar isso assim bem separado, digamos, bem distinto, mas em cada saborização dessa aqui, nós poderíamos estar trazendo qualquer erva, né, aqui junto, qualquer outra especiaria,
para dar um charme a mais, para trazer um sabor a mais para nossa bebida. Esse aqui fica muito bom. Essa tampa não está boa, deixa eu pegar uma outra tampa que não gostei. Acho que ela já está um pouco aberta. Ó. Então, esse aqui fica muito gostoso. Vamos trocando aqui. Nós podemos fazer também, quando nós falamos de líquido, fazer com chás, né? Fazer a nossa saborização com chás. Eu tenho aqui, o que eu costumo fazer, tá, gente? Eu trouxe para vocês aqui. Eu costumo fazer de moringa, inclusive eu mostrei numa aula anterior que eu tinha feito a saborização com moringa. Então eu faço chá de moringa, deixo, lógico, chegar em temperatura ambiente e faço o meu mix com o kombucha. Aqui eu tenho a erva cidreira, quando eu compro eu já corto o papelzinho aqui e coloco, né? Aqui dá pra saber até, aqui ó, 50 gramas, R$8 aqui na minha cidade a moringa. Aqui a erva cidreira, 100 gramas, R$4. Eu gosto também de fazer chá de erva cidreira e misturar. Eu tenho aqui o hibisco, que foi o que eu fiz hoje pra gente fazer uma saborização. Então uso o hibisco na segunda fermentação. O açafrão, né, gente, a cúrcuma, que eu faço também, aí eu uso ela em pó. Uso quando eu acabei de colher e tenho a raiz, eu uso a raiz. Mas nós acabamos transformando em pó aqui em casa, para que a gente tenha para o ano todo. E tenho também o jasmim e a alfazema. O jasmim e a alfazema também ficaria muito gostoso, a gente dá só uma pincelada em alguns grãozinhos ou folhinhas, né, flores, colocar em alguma dessas saborizações com suco também dá um sabor todo especial. Mas esses são os chás que eu costumo fazer, mais hortelã que eu tenho plantado aqui em casa. Eu também costumo fazer, gosto bastante da saborização com hortelã. E são os chás que eu mais costumo fazer aqui, tá? Eu fiz então aqui o de hibisco, só para mostrar para vocês, não tem segredo. O chá de hibisco eu coloquei aqui, quando eu faço... Ó, já vou aumentar um pouco aqui no chá de hibisco, a quantidade. Quando eu faço 1 litro, eu sempre provo a minha bebida, né, gente? Se ela tá um pouquinho... Bem no ponto, digamos que ela esteja no ponto. Se ela está no ponto, essa minha bebida ela está no ponto para ser consumida agora assim. Se eu levar para F2, eu tô aqui agora com calorzinho e depois eu mantenho na geladeira, ela vai ficar levemente ácida, né? Então, nesse meu chá de hibisco, como ela tá gostosa, ela tá docinha, ela não tá ácida, eu coloquei nesse chá de hibisco, quando eu fiz, 1 colher de sopa de açúcar. Se eu acho às vezes que tá um pouco mais ácida, que já não tem quase açúcar, porque não é o fato de estar ácida, não é o fato de eu estar querendo adoçar o meu kombucha, né? Mas é porque ele tá praticamente já com uma quantidade muito pequena de açúcar. Então eu faço em 1 litro 2 colheres de sopa rasa de açúcar. Normalmente essa é a medida que eu uso às vezes. Se eu faço 1 litro de suco de maracujá, que é bem azedinho, então eu sempre me baseio ali na metade daquilo que eu uso na minha receita do chá, né? Que eu uso 4 colheres de sopa. Então eu venho com 2 ou menos, dependendo do sabor que eu vou fazer. Tem frutas que realmente daí nem coloco. A manga hoje eu coloquei bem pouquinho porque ela estava bem doce. Mas sempre eu tenho que analisar antes como tá a minha bebida, né? Como tá o sabor do meu kombucha para ver o sabor, o quanto, se eu vou colocar meio a meio, se eu vou colocar só uns 20%. Então eu acho que quando você tem uma bebida que ficou bem suave, bem gostosa, nós podemos ali introduzir às vezes só umas especiarias e só umas frutas, fazer até uma pré-saborização. Nós vamos ver isso também da pré-saborização, né, no vídeo na aula das frutas. Mas aí você tem uma bebida que ela está gostosa e você não tem necessidade de acrescentar ou de diluir, né? Quando ela passou um pouquinho, eu acho uma opção bem interessante usar
sucos ou chás para dar essa suavizada no nosso kombucha, né? Lembrando, gente, aqui dentro nós poderíamos ter colocado pedacinho de gengibre, que fica gostoso. Muita gente gosta do gengibre, coloca um pedacinho em cada garrafa. Só lembrando que muitos desses nossos sabores ou dos chás vão afetar os nossos probióticos. Eles não vão diminuir, gente, assim, ó, uma coisa tem que ficar clara. Isso aqui com hibisco é diferente de eu fazer uma F1 com hibisco. Por quê? Aqui, o que eu fizer aqui na F2, se eu boto um gengibre, se eu boto uma cúrcuma, pedacinhos de cúrcuma, eu vou estar afetando os meus probióticos, aquilo que é vivo. Eu posso prejudicar alguns desses componentes, desses micro-organismos que estão presentes na nossa bebida. Mas eu não vou diminuir aquilo que se formou lá na F1. Entende? Se aqui tem vitamina C, se aqui tem ácido glucônico, glucorônico, aqui, vamos lá. Se aqui tá uma bebida completa com todos os ácidos, aminoácidos, isso não vai se perder porque eu coloco um gengibre, né? Isso não vai diminuir. O que vai acontecer é talvez, dependendo aquilo que a gente coloque, o cravo, a canela é antibacteriano e antifúngico. Então aquilo que a gente coloque pode afetar e diminuir os nossos probióticos, pode prejudicar aquilo que está vivo aqui dentro da nossa cultura, mas ele não vai diminuir aquilo que se formou. Então isso nós temos que ter bem claro. Agora, se eu fizer na minha primeira fermentação com hibisco, se eu fizer a minha primeira fermentação com mate, ou se eu fizer a minha primeira fermentação com algum outro chá antibacteriano e antifúngico, aí sim nós podemos afetar esses micro-organismos lá no início da fermentação e fazer com que eles não consigam produzir esses componentes. Entendem? Então é diferente eu colocar um gengibre aqui na F2, ou eu fazer um chá de gengibre e tentar fermentar o nosso kombucha, porque aí ele vai eliminar os nossos micro-organismos lá no início e eles não vão conseguir trabalhar, né? Aqui o que acontece é muitas vezes, né, não sempre, nós teríamos que estudar um por um para saber o que vai afetar, o que não vai afetar, né, gente? Só que tem substâncias, tem raízes, tem plantas que a gente sabe que elas são, né, antibacterianos potentes, né, antifúngicos potentes, e acabam diminuindo os nossos micro-organismos, as nossas bactérias do bem que estão aqui. O ideal sempre já vou fazer aqui uma garrafinha, o ideal sempre é que a gente possa, sim, fazer os nossos sabores gostosos, né, saborosos, mas que a gente possa também manter a nossa bebida pura. Quando você for fazer os seus lotes e saborizar, nada impede, olha só que bonito o gás, né? Que não consigo nem encher, nada impede que nós deixemos ali umas 2, 3, 4 garrafas sem sabor. Para ir consumindo então, né, a bebida na sua totalidade, na íntegra, tá bem? Gente, por hoje... eu nem abri o suco de uva que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. O de uva também, uvas brancas, que fica bem saboroso também, não fiz nenhuma mistura. O suco de uva branca, ele também é muito gostoso, isso foi uma dica de uma pessoa que me deu. Misturar ele em outros sucos, na polpa. Então mistura um pouco do suco de uva branca, né, numa polpa de fruta. Ela usa essa pessoa que me deu a sugestão, ela disse: Rose, eu acabo usando em tudo que é combinação. Se eu faço aqui, eu boto um pouquinho, se eu faço em outro, eu boto... E diz que não, como ela usa pouco, ela acha que ele suaviza a bebida. Eu vou fazer esse teste e depois até comento com vocês. Mas só o suco de uva com o nosso kombucha fica divino. Gente, por hoje é isso. Deixa eu ver se falei tudo. Sim, por hoje é isso. Obrigada, né? Obrigada. Até aqui nós voltamos depois com a nossa próxima aula com fermentação, a segunda fermentação com frutas. Um beijo e até outro dia.